Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real. E hoje eu trouxe para vocês a história de mais um serial killer africano a pedido de muitos lá no TikTok. Então eu decidi trazer mais um caso de serial killer africano, porque muito se ouve falar dos serial killers americanos, mas pouco se ouve falar de serial killers africanos. E apesar de já ter trago aqui vários casos de serial killers, acho que são uns 4 casos de serial killers angolanos, muita gente ainda não sabe que em África existiram, né? Muitos serial killers. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like, subscreve no canal se tu ainda não és inscrito e bora começar o caso de hoje. Na década de 1950, a África do Sul vivia sob o regime brutal do Apartheid, um sistema legal de segregação racial imposto oficialmente em 1948 pelo Partido Nacional. Esse regime separava pessoas com base em sua raça, brancos, negros, mestiços e indianos, e dava todos os privilégios à minoria branca. A minoria branca, cerca de 20% da população, vivia com todo o poder político, econômico e social. Tinham acesso a escolas, hospitais, bairros, transportes e empregos de alto nível exclusivos. Votavam, tinham voz no governo e podiam circular livremente. Em contrapartida, os negros eram cidadãos de segunda classe. Não podiam votar nem participar da vida política. Viviam em bairros segregados chamados townships, longe dos centros urbanos. Precisavam de passbooks para circular nas áreas dos brancos e sem isso podiam ser presos. Tinham empregos braçais e mal pagos, sem direitos trabalhistas, mesmo quando trabalhavam nas casas ou empresas de brancos. Educação e saúde eram precárias e qualquer resistência ao sistema era brutalmente reprimida. Leis proibiam até relacionamentos amorosos entre brancos e negros. Era ilegal para um negro frequentar um restaurante, cinema, banco ou escola de brancos. A violência política contra negros era constante e o sistema judiciário favorecia sempre os brancos. Em 1953, em Pretória, surgiu um agressor até então desconhecido, apelidado de o Homem do Facão. Facão é uma katana, então eu vou usar o termo mais comum aqui em Angola, que é katana. Esse agressor tinha o mesmo método de ataque. Ele se aproveitava de casais que paravam os seus carros em locais escuros e desertos. Então ele riscava ou batia ligeiramente no carro dessas pessoas. E quando o homem saía de dentro do carro para investigar o barulho, seus braços e mãos eram decepados com golpes de katana. Depois de deixar o homem indefeso, ele abusava da mulher, roubava e frequentemente matava as vítimas e por fim desaparecia no meio do escuro. Todas as vítimas eram brancas e a maioria eram casais que buscavam privacidade em locais altos da cidade, onde ficavam a admirar as luzes da cidade. Ainda que tudo isso estivesse a acontecer só em Pretória, todo o país ficou agitado, com medo. Os estudantes eram aconselhados a evitar lugares escuros e desertos. Algumas das vítimas sobreviventes se recusavam a fazer denúncias, tudo porque quando eles foram atacados pelo Homem do Facão, eles estavam a ter um relacionamento extraconjugal ou proibido e seria um pouco complicado explicar o que eles estavam a fazer quando eles estavam atacados, como é que eles paravam lá. Então eles acabavam esquecendo o assunto, acabavam deixando o assunto de lado. Mas, em contrapartida, existiam outras vítimas que provavelmente tinham um relacionamento assumido ou simplesmente não importava que as pessoas soubessem que era um relacionamento extraconjugal. Então, não só denunciaram, mas também descreveram a aparência desse agressor e com isso a polícia fez um retrato falado. Um homem negro com rosto arredondado e olhos esbugalhados. A polícia também conseguiu impressões digitais do agressor, mas apesar disso eles não conseguiam encontrá-lo. Ele agia com muita arrogância. A polícia armou várias emboscadas, todas em vão. A polícia estava desesperada. Era como se o Homem do Facão já soubesse de todos os movimentos e planos com antecedência. Alguém teria relatado que viu um homem com características do Homem do Facão a observar casais com binóculos na região de Fontaine, mas ele era muito astuto e acabou por escapar. Os ataques tiveram enorme repercussão na imprensa. O jornal Pretoria News chegou a oferecer uma recompensa para quem o capturasse.
Isso tornou o trabalho da polícia ainda mais difícil, porque surgiram amadores que tentavam capturá-lo por conta própria. Com o tempo, o criminoso ficava mais ousado. Em uma ocasião, após atacar um casal, ele ajudou esse casal a empurrar o carro que não estava a pegar e ainda lhes lembrou de fazer denúncia. Foi então que um militar do Quartel-General de Defesa contou à polícia que ele e os seus colegas suspeitavam de um homem chamado Phineas, que já trabalhou no exército e se parecia muito com o retrato falado. A polícia seguiu a pista e, após buscas, encontrou Phineas a trabalhar como faxineiro no quartel da polícia. Seu nome completo era Phineas Chitaunzi, mais conhecido por Elias Chitaunzi. Não consegui encontrar a sua data de nascimento, mas ele cresceu em Yamanavela, perto de Louis Trichardt. Pessoal, nem sei se é assim que se pronuncia mesmo. A aldeia é plena e árida. Segundo o homem que cresceu com ele, Phineas era violento e intimidava os vizinhos. Bebia muito, mas não era conhecido como ladrão antes da guerra. Em 1941, ele foi recrutado para o exército, lutando provavelmente no norte da África. Voltou em 1945 ou 1946 e se mudou para a cidade, mas visitava a sua aldeia numa motoneta, trazendo presentes que se suspeitava serem fruto de roubos. Ganhou respeito pela sua riqueza e construiu a primeira casa com base de cimento e banheiro externo. Teve 3 esposas e pelo menos 2 filhos. Muita gente acreditava que ele pudesse ter sido motivado por questões raciais, mas na verdade ele só buscava alvos mais vulneráveis e isolados, como casais parados no carro, sem chance de ajuda imediata. As matas e as áreas rurais ao redor de Pretória ofereciam a ele rotas de fuga, esconderijos e vantagens geográficas, enquanto suas vítimas em carros vinham de áreas urbanas. Então o padrão só atacava brancos. Provavelmente surgiu não por motivação racial explícita, mas porque só os brancos tinham acesso àquele estilo de vida: carros, passeios em casal pela zona rural, joias, etc. Os negros não tinham esse tipo de mobilidade nem liberdade. Em 9 de outubro de 1959, Phineas cometeu seu último ataque. Suas impressões foram recolhidas e comparadas com a do homem do facão e coincidiram. Em sua posse havia bens roubados como canetas, relógios, joias, bolsas e tantos outros pertences das vítimas. Tinha até também uma pegada que coincidia com a dele, e ele também foi apresentado a várias vítimas que confirmaram que de facto era ele. Em sua casa, dentro de uma caixa, foi encontrada uma katana e coincidia com as marcas encontradas nas costas de uma das vítimas. O criminoso estava capturado. Estava pelo menos 29 acusações, incluindo assassinato, tentativa de assassinato e agressão grave. 26 homicídios, 6 estupros e 11 assassinatos, entre outros. Crimes esses que ocorreram entre 1953 a 1959. Apesar da vergonha, especialmente por relações extraconjugais ou proibidas, 139 vítimas testemunharam contra ele. Muitos ataques nunca foram denunciados, justamente para esconder esses relacionamentos secretos. Durante o julgamento, ficou claro o quão astuto ele era. Como faxineiro no quartel da polícia, ele escutava as conversas e sabia dos planos da polícia. O general Hendrik Poy, comissário da polícia, contou que certa vez esteve no elevador com um homem negro que cheirava a álcool e se parecia muito com o retrato falado do criminoso. Mas a polícia não investigou, pois o homem era funcionário do local. Phineas começou a cometer crimes por volta de 1946 como parte de um bando de 5 assaltantes que atuavam nas áreas ao sul e leste do centro de Pretória. Eles atacavam pessoas em carros e também invadiam casas. Usavam geralmente porretes para assustar as vítimas. Em 1952, um dos membros do grupo, chamado Alfred Malazi, foi morto a tiros por um sargento da polícia. No ano seguinte, 2 membros foram presos e condenados à sentença de morte. O quarto, chamado Jack de Bakwani, foi preso em 1957 e condenado a 12 anos de prisão. E o último elemento, que era o Phineas, se tornou o temido Homem do Facão. Quando foi revelado que ele era o Homem do Facão, a comunidade ficou em choque. A sua mãe chorava durante todo o julgamento. Os seus filhos ficaram com tanta vergonha que trocaram seus sobrenomes e na época as suas esposas já eram falecidas. Elias Chitaunzi, ou Phineas Chitaunzi, finalmente confessou. Em maio de 1960 foi condenado à pena de morte. Em 14 de novembro de 1960 foi enforcado na prisão central de Pretória. Assim terminou o reinado de terror em Pretória. As vítimas sobreviventes ficaram com cicatrizes e marcas horríveis para o resto da vida. Algumas nunca mais conseguiram usar os braços. Durante muitos anos, o Museu da Polícia em Pretória teve uma exposição aterrorizante sobre o Homem do Facão. Esse museu foi fechado anos depois. E é isso, pessoal. Na verdade, não consegui encontrar muita matéria sobre o caso,
mas eu resolvi trazê-lo mesmo assim, porque vocês pediram casos de serial killers daqui, e esse é um dos casos mais midiáticos, né, se posso dizer aqui, assim, da África. E comenta aqui embaixo o que você achou do caso, não esqueça de deixar o teu like, subscrever no canal se tu ainda não és inscrito, deixar a tua sugestão de algum caso que vocês gostariam de ver aqui no canal, e até o próximo vídeo.